Muito bem. Eu creio que são já agora 9 horas. Já várias pessoas entraram e, portanto, creio que é a altura ideal para podermos dar então este pontapé de partida. Agora sim, de modo oficial, dar as boas noites a todos, cumprimentar obviamente as palestrantes, cumprimentar todos que também virtualmente nos estão a fazer companhia e são quem realmente dá significado a este webinar de hoje, que se intitula Nordic Walking, da teoria à prática. O meu nome é Rodrigo Ruivo, eu sou o diretor da Clínica das Conchas e com muito prazer serei hoje o anfitrião / moderador desta conversa. E digo com imenso prazer, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista institucional. Tá bem? Do ponto de vista pessoal, porque admiro toda e qualquer uma das pessoas que hoje vai participar pelas qualidades humanas, acima de tudo, que acho que é sempre aquilo que deve prevalecer, mas também pela proatividade, pelo dinamismo e pelo profissionalismo com que cada qual na sua intervenção profissional lhes reconhece. Portanto, é um prazer poder fazer parte deste painel, nem que seja com esta contribuição singela de moderador. Do ponto de vista institucional, também é um prazer e representando a Clínica das Conchas, já o disse em privado, mas partilho em público, para a Clínica das Conchas é também muito reconfortante e muito lisonjeador associar-se à Endelinfa, associar-se à Escola Superior de Desporto de Rio Maior, numa parceria que já dura há mais de um par de anos e que se espera que perdure por anos e anos. E estamos muito satisfeitos por esta parceria que já temos desde há vários anos. Em termos de modus operandi, passarei à explicação simples como é que vamos procurar sequencializar esta comunicação. Em primeiro, a professora Fátima terá a palavra, seguidamente a doutora Fernanda e por último a doutora Manuela terão breves comunicações, 10, 15 minutos. No final haverá, ou eventualmente um bocadinho menos ou mais, no final haverá certamente aqui momento e tempo para alguma discussão, para questões que queiram, em modo de partilha, colocar. Está bem? Para isso, quer durante qualquer uma das comunicações, quer no final, tem um íconezinho em baixo de Q&A, Question and Answers. Poderão colocar toda e qualquer dúvida, questão, que no final colocá-la-emos e iremos discutir de forma muito satisfeita. Sem mais demoras, gostaria apenas então de apresentar cada uma das palestrantes. Sequencialmente, a professora Fátima Ramalho, que será a primeira palestrante, é mestre em exercício e saúde, doutoranda já mesmo próximo do epílogo do seu doutoramento, doutoranda em motricidade humana pela FMH e brilhante docente na Escola Superior de Desporto Rio Maior. Em seguida, a doutora Fernanda Gabriel é médica fisiatra, assistente hospitalar graduada no Hospital de Santa Maria e também de uma dedicação ímpar a todos os doentes e por estes projetos que a todos nos orgulha. Por último, teremos a doutora Manuela Marques, que é doente de linfedema primário, presidente da Endelinfa, Associação Nacional de Doentes Linfáticos, com cargos também não só na esfera nacional, mas internacional, e também quadro superior na função pública. Portanto, dar-nos aqui uma perspectiva do que será o Nordic Walking, benefícios, sempre tentando fundamentados do ponto de vista científico. Teremos uma visão mais clínica e também, obviamente, depois, como passar à prática todo este âmbito teórico. Sem mais demoras, protagonismo às protagonistas, a professora Fátima tem a palavra.
Então, boa noite a todos. Eu tenho que fazer um agradecimento especial aqui ao Rodrigo, que eu tenho o privilégio de conhecer há já bastante tempo e com quem trabalho, mas e em tempos dei aulas, agora aprendo contigo, portanto é um privilégio de facto estar nesta posição e isto só mesmo a minha idade para viver tantas coisas. Portanto, recordo-me bem quando a Clínica das Coxas começou e o conceito inovador que trazia. Hoje é muito comum falarmos de medicina do exercício, mas vocês foram talvez os primeiros a apostar nessa vertente e para mim é de facto uma honra estar aqui, ser convidada por ti e por a Clínica para estar aqui a falar de uma coisa que eu gosto, que é exercício. O que nos traz aqui também é algo que eu não posso deixar de agradecer, que depois do promotor deste evento, é também às duas colegas de painel, a doutora Fernanda, porque me tem ensinado muitas coisas que são extremamente importantes para a aplicação desta modalidade, e a doutora Manuela, porque é a grande responsável de nós termos este núcleo de Nordic Walking na Clínica das Coxas e em parceria com a Escola Superior de Desporto. Obviamente que agradeço também à minha escola que tem feito também todo o apoio, sobretudo ao nível do equipamento, e portanto estamos todos de parabéns porque é uma modalidade interessante e que só foi possível porque um dia a Manuela viu um post da Escola Superior de Desporto e disse: não querem começar qualquer coisa com ano de linfa? E foi assim que tudo começou e portanto é bom que se diga que, Manuela, muito obrigada por tudo o que tem feito por a modalidade e também por todos nós estarmos envolvidos neste projeto. Eu vou partilhar a minha tela, vou falar, eu falo muito, portanto tem que ter uma cábula, senão nunca mais me calo e depois as outras pessoas não falam. E é profundamente injusto e desagradável porque elas têm coisas muito interessantes para dizer. Portanto, o Nordic Walking e esta parceria que eu já referi é o que nos traz aqui hoje. O que é o Nordic Walking? O Nordic Walking é uma caminhada e, como todas as caminhadas, faz bem à saúde. É feita com bastões, ou seja, com dois bastões que não podem ser confundidos com os bastões de caminhada na montanha ou de trekking, mas que têm a particularidade, porque envolvem também os membros superiores, de envolver maior quantidade de músculos do que a caminhada habitual. Por isso, para além de, como todas as caminhadas, contribuir para um estilo de vida mais ativo, ela pode melhorar em termos do nível de condição física qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação, e o envolvimento de praticamente todos os grandes grupos musculares, ou seja, 90% da musculatura corporal participa na ação, faz com que ela também tenha um dispêndio energético significativo, para além de associar o que toda a caminhada faz, que é os membros inferiores trabalharem, vai tornar mais evidente a participação dos músculos do centro, os músculos do core, os músculos estabilizadores ao nível do tronco, e vai também envolver os membros superiores numa ação ritmada e facilitadora ao nível da articulação do ombro e da ação da extensão do cotovelo, ou seja, do tríceps. Portanto, temos aqui, de facto, como todas as caminhadas, um bom exercício em termos de condição física geral, mas que acrescenta valor àquilo que é a nossa caminhada habitual. Para além do dispêndio energético que já referi, em determinadas situações clínicas que a doutora Fernanda irá abordar a seguir, há de facto uma vantagem na utilização dos bastões, nomeadamente ao nível da redução dos picos de pressão plantar, sobretudo em patologias onde
a situação da pressão plantar pode causar desconforto, como a diabetes. Obviamente que, tal e qual como qualquer caminhada, ela pode ser integrada no treino de multicomponente e permite também uma situação de contacto com a natureza que outras atividades de ar livre também promovem. A técnica de Nordic Walking pode ser, como eu disse há pouco, praticada por qualquer pessoa com qualquer nível de condição física, em qualquer idade. Nós temos desde o atleta que pode fazer o Nordic Walking com desníveis e em passo de corrida e portanto, em situações de maior exigência, quer técnica, quer metabólica e fisiológica, mas também pode ser praticada pelo idoso, por as pessoas menos condicionadas e até, como será abordado a seguir, em situação clínica. Portanto, ela não é, o Nordic Walking não é uma atividade especificamente de interesse exclusivamente clínico, mas sim de todo o tipo de indivíduos. Portanto, para além da saúde em geral, cardiovascular, pressão arterial, etc., tudo aquilo que está associado ao trabalho aeróbio, de facto ela melhora de uma forma geral a condição física e pode contribuir ao nível da performance desportiva também para essa melhoria. Ela é praticada com 2 bastões, eu tenho aqui os bastões, mas não é tão fácil de mostrar, portanto eu vou usar as imagens para dar-vos algumas características dos bastões. Os bastões podem ter, há diferentes tipos de bastões, os bastões que temos na escola são de uma marca, Lecky, é uma marca com diferentes tipos de fabrico e portanto eles podem ser, são normalmente mais leves e mais flexíveis do que os bastões de trekking. Para além disso têm uma pega, que no caso dos Lecky tem uma pega de cortiça, que tornam confortável o contacto da mão com a pega. E tem aqui, como é possível ver, uma luvinha que permite que ao enfiar a mão na luva, o bastão nunca caia, ou seja, eu penduro a mão está a pendura, eu posso largar a mão, posso soltar o punho, que não perco nunca o bastão. A escolha do bastão pode ser, eu posso escolher bastões de carbono mais leves e com uma abordagem de mecânica mais facilitadora e não tenho 2 tipos de bastão. Tenho um bastão que, como este, permite que é extensível, ele vai adaptar-se à minha altura e se eu pretendo usar com diferentes, eu penso que dentro das pessoas que nos estão a ouvir poderá haver algum profissional e se às vezes pretendo usar bastões com um grupo, os bastões extensíveis, portanto ajustáveis à altura da pessoa, serão mais convenientes. O fixo tem uma vantagem se for só nosso, mas pode ter uma desvantagem ao longo da vida. Nós vamos perdendo às vezes a altura e aquilo que pareceu espetacularmente bem dimensionado para nós há 10 anos atrás, 10 anos depois, pode não estar exatamente na altura certa. Portanto, aqui a escolha tem que ser um bocadinho em função de quais são os nossos objetivos, se recreativos apenas ou se vamos fazer isto de uma forma sistemática e com uma performance mais intensa. Os ajustáveis dão para todas as idades, para todas as pessoas e há de facto já de boa qualidade. Como é que eu ajusto os bastões? Os bastões devem ser ajustados para principiantes com um ângulo de flexão do cotovelo abaixo dos 90 graus, portanto a mão deve estar um pouco abaixo dos 90 graus.
com indivíduos com mais prática, os 90 graus são aconselháveis. Durante a caminhada, durante digamos, o nosso passeio, o ter a facilidade de poder, com esta luva que é vista aqui, e a luva tem direita e esquerda, de maneira a ajustar bem o polegar no punho do bastão, permite também que os dedos possam abrir e fechar ao longo da caminhada, o que numa fase inicial é conveniente, porque se houver uma situação de preensão muito rígida, o cansaço, a fadiga ao nível dos músculos do antebraço poderá ser, e do punho poderá ser maior, e porque a própria técnica mais avançada exige mesmo que haja um movimento de passou bem, ou seja, aperto de mão e depois um soltar dos dedos, de maneira a libertar o punho e tornar mais confortável a caminhada. Os bastões de Nordic Walking têm um pezinho, mas este pezinho é movível, eu posso tirá-lo e tenho um espeto, e se eu estiver a caminhar em relva ou num terreno acidentado, eu posso tirar o pezinho. Nós costumamos caminhar no Parque das Conchas, próximo da Clínica das Conchas, que tem um espaço fantástico e tem uma zona mais arborizada e mais de terreno sem estar asfaltado. E aí muitas vezes nós temos que usar a ponta do bastão. Portanto, neste caso, a maioria dos bastões tem um pezinho, e o pezinho tem assim uma inclinação, tal e qual como o sapato a fazer o apoio. Este apoio vai estar virado não para a frente como o meu sapato, mas para trás. Portanto, eu quando apoio, e há aí uma imagem a seguir, eu apoio o bastão e empurro o chão, e quando empurro o chão ele vai-me favorecer a impulsão. Portanto, há vários tipos de ponta, ou seja, cada marca tem diferentes tipos, e há também, como os pneus dos carros, um piso mais rugoso e mais robusto para terrenos robustos, e outro mais soft para piso de cidade, a calçada ou o asfalto. Durante a caminhada, o deslocamento, e contrariamente àquilo que acontece quando eu uso canadianas, muletas, ou vou numa caminhada de trekking na montanha, o bastão não vai à minha frente como como é que se diz? Não é um andarilho, mas é uma muleta. O bastão vai caminhar ao lado do pé da frente, e de acordo com aquilo que é suposto, ele vai formar no apoio, quando este pé sai do chão, ele vai formar um ângulo de 45 graus com o chão, que me permite, na parte final da passada, ajudar àquilo que é chamado o push-off, ou a parte final da impulsão no solo. E, portanto, ele nunca está à minha frente, ele está em diagonal e atrás. Isso vai permitir também que no braço, na parte final da passada, o antebraço, o cotovelo faça uma extensão, e daí que a estabilização do ombro e o trabalho do tríceps seja muito notado por quem depois começa a utilizar os bastões de uma forma eficiente. Algumas dicas úteis relativamente àquilo que é suposto na caminhada fazer. Nós temos um aquecimento inicial em que os bastões podem ser usados como mobilizadores do ombro, de maneira a trabalhar a articulação antes de eu me apoiar neles. Portanto, a forma como eu inicio, tal e qual como em qualquer caminhada, eu no início a coordenação
entre a passada e o apoio do bastão não é logo fácil. Há que encontrar aqui um jogo de coordenação que o nosso sistema não aprende logo. Portanto, nas primeiras sessões de Nordic Walking que se resolverem experimentar, nós vamos pedir muito que arrastem os bastões e não usem os bastões para progredir. Portanto, a primeira parte da caminhada, que deve ser progressivamente mais acelerada ao longo do aquecimento, deve ser para eu mobilizar o braço, encontrando a minha passada natural e encontrando também a mobilidade no ombro, como se tivesse o braço pendurado e caminhava com o braço pendurado e, portanto, eu vou encontrar o ritmo. Portanto, como em tudo na vida, é preciso primeiro saber andar. E às vezes andar com os bastões pendurados não é uma coisa que seja fácil e, portanto, temos que aprender de alguma maneira, ainda sem a preocupação de impacto. Posteriormente, a caminhada pode adquirir níveis de intensidade progressivamente mais elevados. E vamos começando a utilizar os bastões como forma de progressão e obviamente que ficam aqui algumas dicas de controle de intensidade. Eu costumo brincar com o teste da fala e peço às pessoas para eu perceber se estão num regime aeróbio, ou seja, se estão numa intensidade moderada, ser capaz de conversar comigo é importante. Dizer 5 palavras seguidas num fogo só, as coisas estão em equilíbrio. Se eu já não consigo, já tenho que meter ar entre cada palavra, se calhar já estou a aumentar demasiado a intensidade. E depois respeitar os sinais de fadiga. Não é fácil logo que eu coordene, então também não será logo imediato o conforto em todas as articulações. E todas as articulações do nosso corpo vão estar a trabalhar, o tornozelo, o joelho, a coxa femoral, os ombros, o cotovelo, o punho. Portanto, de vez em quando, nós nas nossas sessões intercalamos a caminhada com alguns movimentos que permitem descontrair o treino superior, permitem trabalhar, intercalar a caminhada com algum trabalho de força e equilíbrio dos membros inferiores e, portanto, não precisamos de estar sempre no mesmo ritmo e com uma duração grande. E vamos aumentando essa duração ao longo do tempo. Portanto, os sapatos que usamos, eu digo a seguir aos bastões, os sapatos são a coisa mais importante que nós temos no equipamento, mas de facto os sapatos são sem dúvida, têm que ser flexíveis, leves, com um bom sistema de amortecimento para dissipar o impacto, a força de reação ao apoio. Uma roupa leve que permita a evaporação. Nós andamos no ar livre, estamos a caminhar para o verão e, portanto, a hora que caminhamos também pode ser mais quente e portanto, é necessário protetor solar, hidratar. No frio a mesma coisa, nós caminhamos todo o ano e, portanto, a proteção do frio é importante e, sobretudo, em determinadas pessoas isso vai ser decisivo para a sua adesão à atividade. E depois a alimentação que de facto deve estar aqui presente. O Nordic Walking é sem dúvida desafiante no início em termos de coordenação, mas extremamente agradável quando encontramos a técnica correta e conseguimos tirar partido da ajuda preciosa que o bastão nos vai dar. E para uma pessoa que gosta de treinar com alguma intensidade, ele pode ser também um desafio. Para quem tem pouco treino e pouca, até às vezes, equilíbrio, eu trabalho muito com idosos, equilíbrio, ou alguma situação de problema ao nível da pressão plantar, é de facto algo que as pessoas rapidamente aderem. E portanto, a minha função aqui foi um bocadinho
abrir o caminho para aquilo que depois pode ser uma área de aplicação. Para além das pessoas aparentemente saudáveis ou atletas que podem usar esta atividade, de facto o Nordic Walking adapta-se a uma série de patologias e a uma série de indivíduos que de facto vão sem dúvida beneficiar dele. Por isso eu vou passar a bola ou ao Rodrigo ou à Fernanda para dar continuidade àquilo que comecei a falar, portanto. Neste caso será passar o bastão à Fernanda Bastão. para continuar. Então vamos lá ver. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Sim, sim. Ok. Fátima, vou só sugerir que desligues o áudio. Muito bem. Então pronto, para não perdermos tanto tempo, porque já percebemos que afinal isto até ainda vamos demorando algum tempinho a explicar tudo o que queremos dizer, porque realmente é uma área muito gira e há muita coisa depois para falar. Mas claro que eu queria agradecer o facto de estar aqui, de participar com estas pessoas fantásticas, que tem sido sempre um desafio, mas também têm-me ajudado bastante a crescer do ponto de vista profissional, mas também humano, não só com elas como também com todas as pessoas com quem temos partilhada modalidade. Bom, deixando agora esta parte e avançando para a parte mais então, científica, digamos assim, eu vou falar um bocadinho. A professora Fátima já falou que realmente o Nordic Walking realmente é uma caminhada com 2 bastões e é o uso destes bastões que vai fazer toda a diferença. Como já foi referido, o facto de termos os bastões vai permitir o uso dos membros superiores e toda a parte do tronco e, portanto, leva a que realmente 90% dos músculos estejam ativos e isto vai fazer toda a diferença depois na sua aplicabilidade na parte clínica. Portanto, todo o corpo está a participar, há um maior dispêndio energético, mas também estamos a falar de uma atividade que é uma atividade de baixo impacto. Isto permite-nos aliviar depois a carga do ponto de vista articular e, portanto, vamos ter algumas vantagens depois na sua aplicabilidade também em patologia osteoarticular. De referir que o facto, portanto, de usarmos aqui os bastões levou-nos à utilização de membro superior, tronco, permite-nos aliviar membros inferiores e também a sua presença vai nos ajudar então na tal maior estabilidade, diminuir o risco de quedas e portanto permitir uma maior confiança a quem estiver a praticar esta modalidade. É uma modalidade que para mim é estimulante, porque é uma modalidade de outdoor, é uma atividade de outdoor, pode ser praticada realmente em qualquer local, na praia, na montanha, na cidade, no campo, em qualquer local. Pode ser praticada de uma forma muito abrangente, como a professora também já falou, em qualquer idade, desde crianças a adultos, jovens, pessoas de mais idade. Aliás, eu até penso, a professora Fátima já referiu isso, que se calhar a faixa etária onde eu acho que pode haver realmente mais benefício do uso desta forma de fazer alguma atividade física, o exercício físico, o Nordic Walking é a faixa etária das pessoas mais idosas, por tudo o que já dissemos e que vou tentar também desenvolver mais um pouco. E para pessoas em qualquer condição física, desde, portanto, o tal pessoa que ainda está bem, como também a pessoa que tem a patologia. Daí que, e eu sendo fisiatra, podermos perceber que realmente o Nordic Walking pode ser mais um instrumento que nós temos para dar informação de como podem praticar algum tipo de exercício, que pode funcionar não só como a sua modalidade de exercício, mas que está também a contribuir para a sua recuperação em algumas situações. E, portanto, eu acho que o Nordic Walking acaba por ser uma modalidade bastante completa. E para mostrarmos que realmente há muitos benefícios para a sua saúde, há vários trabalhos, há muitos trabalhos, felizmente, já se encontra quando começamos a pesquisar o que está feito, em que o Nordic Walking está a ser estudado em diversas situações. Aqui é uma listagem de várias coisas que eu vou tentar abordar depois, algumas um bocadinho mais pormenorizadamente, mas isto demonstra que realmente já começa a ser bastante estudado e que nos vai ajudar a ter confiança, a poder prescrever, a poder sugerir a prática desta modalidade em várias situações. Por isso mesmo, por se ter chegado já à conclusão com bases científicas de que Nordic Walking traz bastantes benefícios para a saúde e com baixo risco de lesões, portanto é uma atividade segura, leva a que em alguns países, e o exemplo que eu sei é o da Alemanha, as companhias de seguro já comparticipem também as despesas referentes, por exemplo, à participação de pessoas em classes de Nordic Walking para que possam aprender corretamente com instrutores certificados, porque há escolas de formação, digamos assim, destes próprios profissionais desta área,
para que possam aprender a modalidade, para que precisamente lá está, possam praticá-la e daí terá benefício para a sua saúde. Portanto, percebem que é um investimento a prática do Nordic Walking. E de facto o Nordic Walking tem benefício em várias áreas, como eu mostrei ali, há uma listagem, vou tentar só abordar, enfim, um bocadinho mais em pormenor algumas, para que quem esteja a ver e que queira eventualmente praticar, perceber que se calhar se tiver esta ou aquela patologia, se calhar não é impeditivo, pelo contrário até pode ser benéfico. Por exemplo, aquelas que são mais comuns, problemas do ponto de vista cardiovascular, doença coronária. É importante a prática de exercício físico, nós frequentemente estamos sempre a dizer faça uma caminhada, mexa-se, aliás é fundamental combatermos o sedentarismo e é como se costuma dizer, quem caminha, se caminha, vai poder praticar também Nordic Walking e com a vantagem de ainda poder obter mais benefícios. Além disso, associada à doença coronária, temos todos os outros fatores de risco, a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia e tudo isso beneficia com a prática de exercício físico. E o Nordic Walking vai ajudar a que todos esses benefícios ainda sejam mais acentuados. Há uma outra patologia que também é relativamente comum para nós como médicos e fisiatras, nós encontramos alguns doentes com esta situação que é a chamada claudicação intermitente, pode ser um termo não tão comum, mas tem a ver com as pessoas que têm problemas de circulação arterial e que têm dor na barriga da perna, nos gêmeos, tem a ver com uma questão de má circulação. Além, enfim, de alguma medicação que possa ser dada, uma das coisas mais importantes a nível de guidelines realmente é a prática da marcha, a caminhada. E aqui o Nordic Walking já tem sido estudado também e com excelentes resultados a nível de se conseguir um aumento da passada, do tempo de marcha, de melhoria da qualidade de vida. Portanto, são situações em que, do ponto de vista clínico, o Nordic Walking traz vantagens sem dúvida alguma. Do ponto de vista também, abordando outra área da saúde, do ponto de vista neurológico, em relação, por exemplo, à patologia neurológica, a doença de Parkinson é capaz de ser das situações onde há mais estudos do Nordic Walking associado à doença neurológica. E isto porquê? Porque no Parkinson nós temos realmente uma alteração do padrão de marcha muito marcado. Nós temos aquele doente que tem o seu tremor, que tem esta postura um bocadinho mais curvada, mais cifótica, que tem uma certa rigidez na maneira como anda, tem uma marcha que nós caracterizamos de pequenos passos, são passos pequeninos, com uma certa instabilidade, a dificuldade em andar, o risco da queda e, portanto, aqui, lá está, são doentes que não fazem muito o que nós chamamos também a dissociação de cinturas, ou seja, aquele movimento que nós fazemos alternado do braço com a perna, nestes doentes eles andam muito em bloco. Daí que, de tudo o que a professora disse em relação realmente à técnica da caminhada, o facto de termos os bastões nos obrigar a fazer todo o movimento que nos vai associar ao impulso, é que é muito benéfico. Não só o doente tem a sensação de ter o apoio dos bastões para contrariar a questão do desequilíbrio e o risco de uma queda, como também pela tentativa de estar a realizar corretamente este modo de caminhar, vai ajudar a contribuir para que ele partilhe a sua dissociação de cinturas e isso é muito bom. Depois também há vários estudos onde realmente a nível de o próprio exercício físico ser benéfico, em alguns casos de demências, do Alzheimer, como também nas depressões, a prática do exercício é fundamental e aqui o Nordic Walking também pela questão de poder ser praticado ao ar livre em diversas situações e de ser muitas vezes praticado também em grupo, tem aqui muitas vantagens e de facto é uma das situações que pode mais uma vez ser prescrito ou aconselhado. Depois é a mesma situação. Pessoas que tiveram um AVC, mas conseguem fazer marcha, mas têm algumas alterações, por vezes, e que consigam ainda fazer alguma marcha, aqui também o facto de terem os bastões pode ajudar a controlar o seu padrão de marcha e, em alguns lados, a controlar a dificuldade que possam ter se tiverem alguma espasticidade, ou seja, alguma dificuldade em realizar algum dos movimentos. O terem os bastões vai-os ajudar nessa coordenação e no apoio da marcha. Esclerose múltipla é um mundo a nível de manifestações clínicas e também vai ter alterações do padrão de marcha, além também a nível de membros superiores e, portanto, toda esta abrangência que o Nordic Walking permite ao trabalhar todo o corpo também é muito importante e, consoante o quadro clínico, pode ser também uma área em que os doentes podem apostar, porque estão a fazer exercício físico e estão-se a ajudar também um pouco na sua reabilitação. Depois, o outro nosso sistema, o sistema musculoesquelético osteoarticular. Nós, a maior parte dos nossos doentes que têm a sua artrose da anca, a artrose do joelho, etc., nós muitas vezes dizemos, ok, sim senhor, tem as suas dores, custa-lhes a andar, mas
têm que se mexer, têm que se movimentar. Nós não podemos estar completamente parados. O não mexer ainda vai prejudicar mais e agravar a sua situação. Claro que não podemos dizer vá andar e vá andar 1 hora e vá fazer uma maratona de todo, senão a seguir nunca mais se mexem mesmo. Mas têm que realmente fazer algum exercício, e a parte da tal caminhada que nós recomendamos tem que ser ajustada. Esta caminhada, precisamente por ter os tais bastões, como dissemos, provoca baixo impacto, permite fazer alguma descarga do peso que ocorre nas articulações dos membros inferiores. Portanto, protege-nos um pouco a artrose da anca, do joelho, a nível do pé, etc. Por isso é uma mais-valia, é uma maneira que quem precisa de fazer realmente mais exercício, aderir ao Nordic Walking, está a ser beneficiado e a não ter tantas queixas, e vai então ainda ter mais vontade de continuar a fazer. Aqui funciona também não só numa questão de haver uma situação de base e que está a fazer o seu exercício, mas também, por exemplo, se tiver feito uma cirurgia, fez a sua prótese da anca, do joelho, ou até outra cirurgia ao joelho, uma ligamentoplastia, etc. Portanto, as faixas etárias podem ser aqui diferentes, e há sempre aquela fase que temos que começar então a fazer a carga, começar a fazer a marcha, começar depois a fazer a corrida, etc. Mas numa fase inicial, precisamente pela tal descarga que a caminhada com os bastões nos permite fazer, é também muito útil nesta fase de iniciação, portanto, como um processo de reabilitação para alguns casos. Em alguns, se calhar, deve ser o método que devem usar sempre, para outros numa fase de transição. Mas, portanto, é uma maneira mais segura de iniciarem este processo de carga, porque inicialmente a carga não é tão alta, digamos assim. Depois há uma outra situação, que é a osteoporose. Muitas vezes fala-se muito de osteoporose, e as pessoas têm muito receio. Têm receio porquê? Osteoporose associada à queda fratura. As fraturas podem ser de membro superior, mas aquelas que nos preocupam mais muitas vezes é a fratura da anca, não é? Sobretudo nos idosos, está muito associada a uma elevada taxa de mortalidade, ou então a uma alta taxa também de incapacidade. E, portanto, há que ter muito cuidado de minimizarmos estas quedas e, portanto, prevenir a osteoporose através de várias maneiras que nós podemos fazer, a alimentação, a farmacologia, etc., mas também pela parte do exercício físico. E esse exercício físico tem que começar realmente desde cedo, porque realmente o nosso pico de massa óssea não é aos 70 ou aos 60 que vamos dizer agora tem que andar porque faz-lhe muito bem. Tudo tem que começar antes, portanto nós temos que realmente combater o sedentarismo e estimular os estilos de vida saudável, onde o exercício de facto tem que lá estar. Mas, entretanto, pela própria idade, pelo envelhecimento, a osteoporose vai se instalar. E o que é que nós temos receio? Pela imagem que nós vemos, porque realmente isto ocorre essencialmente onde é mais visível é no sexo feminino, nós vemos que vai havendo aquela curvatura, aquela cifose, aquele encurvar da parte dorsal, que está associada a muitas das microfraturas que as vértebras também vão tendo. E o que é que acontece? Esta alteração da postura muito marcada vai reduzir até o nosso nível de visão, vamos estar mais curvados, associada a esta dificuldade às vezes de se mexerem porque têm medo, etc., perdem a força muscular e, portanto, o risco da queda também é grande. Nós temos que prevenir as quedas, mas temos que prevenir não só através, às vezes, do ambiente, mas também na condição física do nosso idoso. E aí a Nordic Walking vai nos ajudar, lá está, pela questão de ter a estabilidade pelo uso dos bastões, o facto de trabalhar todo o corpo, todos os músculos, vai nos melhorar a força muscular, e também vai nos melhorar a postura, porque vai obrigar a uma certa correção e também diminui a tensão, todos os músculos a nível da parte da cintura escapular, cervical, etc. Portanto, quando nós queremos recomendar aos nossos idosos, senhoras, etc., que devem fazer algum exercício, têm que se mexer, mas tenham medo de cair, porque podem fazer fratura e que devemos evitar, o Nordic Walking é uma atividade segura e benéfica para esta faixa etária e para esta patologia, digamos assim, para prevenir. Uma outra situação que é muito querida para mim, com a qual eu lido diariamente, mas onde realmente cada vez mais se fala e com a qual eu alinho perfeitamente, que é o exercício nas doenças oncológicas tem que estar presente. Sem dúvida, aquela ideia que temos o doente oncológico, fica em casa, deitadinho, sossegadinho, não mexe, descansa. Não. É evidente que há casos e casos, como é óbvio, mas de um modo geral, mesmo na patologia oncológica, o exercício tem que estar presente. Claro que tem que estar presente a níveis diferentes e consoante a fase, consoante o tipo de tratamento que esteja a ser feito, mas há muitos estudos que já demonstram que a prática de exercício físico, independentemente às vezes das fases, é bastante benéfico. Só aqui 2 exemplos, a nível de cancro de mama e cancro coloretal, ter a ideia de que o exercício é importante até mesmo para a prevenção do aparecimento da doença oncológica. Depois, como eu disse, durante muitas vezes todo o seu processo de tratamento, e também tem um impacto muito grande na diminuição da recidiva.
Portanto, o exercício físico deve estar presente e os doentes não tenham que ter medo. Claro que tem que ser feito acompanhado pelo seu oncologista, pelo fisiatra, por outro médico que esteja mais presente, consoante a fase em que ele esteja e o problema que esteja a ter de base, para se despistar todos os problemas que possam impedir, em alguma situação, a prática desse exercício, mas no geral ele é bem-vindo e pode ajudar. E o Nordic Walking, pelo que nós vimos, pelo baixo impacto, pela estabilidade que provoca, pelo trabalho global e, portanto, pelos bons resultados que podemos adquirir, é de ser feito. Em relação ao câncer da mama, há já vários trabalhos em que usam o Nordic Walking, onde se vê que realmente, por exemplo, a nível da mobilidade do ombro, que é uma das situações onde habitualmente as senhoras num pós-operatório podem notar alguma dificuldade, embora, enfim, vão recuperando relativamente bem, mas há quadros que podem ser mais arrastados e, como já foi referido pela própria técnica, a mobilização que é feita vai ajudar a manter e a trazer ganhos a nível da amplitude articular. Depois associado, enfim, aos tratamentos, até aos tratamentos adjuvantes, ou não só, do cancro da mama, em que nós temos alterações de sensibilidade a nível do chão, das neuropatias que vão aparecendo e que pode haver alguma questão de desequilíbrio. O Nordic Walking permite-nos a tal estabilidade, os bastões estão lá. Depois, enfim, há toda uma fadiga associada à patologia oncológica que tem que ser combatida não é só com o repouso, pelo contrário, esta fadiga não passa com o repouso, mas passa com algum exercício aeróbio associado. Nordic Walking está cá e pode ajudar. Depois há uma outra situação também que muitas vezes está associada ao câncer da mama, de acordo com a cirurgia efetuada, se houver o tal esvaziamento ganglionar e, portanto, um risco de uma alteração de circulação linfática a nível do membro superior, do membro homolateral à cirurgia, que é o linfedema, que já iremos depois também ver como outro exemplo. E também aqui, às vezes há o receio do que é que o exercício pode ou não fazer nestas situações, e nós aqui também sabemos, e há estudos também o demonstram, que o linfedema não fica prejudicado, pelo contrário, até podemos beneficiar um quadro de linfedema com a prática do Nordic Walking em si. Às vezes só a caminhada, se o braço estiver realmente muito só pendurado sem estar ativo, não, mas se realmente utilizarmos aqui os bastões e todo o componente do uso dos membros superiores, aí sim vamos ter vantagens e é benéfico e não há risco, é de avançarem e têm que o fazer. No cancro coloretal, como eu disse, na prevenção o exercício também é importante, mas há uma outra situação que nesta área tem sido muito desenvolvida, é no contexto da pré-habilitação. Pré-habilitação é um conceito que existe para várias situações, mas no contexto aqui oncológico e na parte do cancro coloretal, muitas vezes há ali uma janela entre alguns tratamentos neoadjuvantes, portanto, antes de uma cirurgia que o doente que tem este tipo de cancro faz até à data da cirurgia, pode haver ali um timing de 1 a 2 meses, muitas vezes, e que é necessário, e que durante esse período seria fundamental que o doente pudesse fazer um programa de exercício dirigido para melhorar dentro do possível a sua condição física, para depois então minorar os efeitos secundários que vêm da cirurgia, reduzindo o seu tempo de internamento e melhorando a sua condição física para retomar a autonomia. Nesta pré-habilitação, a parte do exercício aeróbio, portanto, o fazer caminhada, andar de bicicleta, natação, correr, etc., é muito importante para trabalhar toda a parte cardiorrespiratória e, mais uma vez, o Nordic Walking tem todos esses componentes, conseguimos atingir todos esses objetivos e é, portanto, também uma modalidade que pode ser e deve, na minha opinião, ser aplicado neste contexto. Depois então aqui fazer o tal apontamento do linfedema, que é a área que nós estamos muito habituados e com a qual eu tenho também colaborado e que diariamente faço trabalho nesta área, só chamando a atenção porque o tema não é linfedema, mas há o linfedema primário e secundário. Aliás, já foi referido que a doutora Manuela é doente de linfedema primário, ela depois poderá até falar um bocadinho da experiência dela, mas pronto, isto tem a ver com o primário essencialmente é por malformações linfáticas que decorrem já com o nascimento da pessoa, portanto são malformações já existentes, enquanto que o secundário é porque alguma coisa é que foi posteriormente aconteceu e levou a essas alterações linfáticas. No caso de doentes oncológicos, que é onde é muito frequente isto acontecer, é o ato cirúrgico, na maior parte dos casos, que vai fazer com que haja necessidade de se retirar esses tais gânglios, o tal esvaziamento ganglionar, a linfadenectomia, que muitas vezes associada à radioterapia local altera a circulação linfática, então nós vamos ter imagens como estas que vemos aqui, de um membro inferior ou um membro superior mais edemaciado. São quadros crónicos, são situações que nós não temos uma cura, mas temos tratamentos. E dentro dos tratamentos há a terapia linfática descongestiva, que é a modalidade, portanto, internacionalmente aceite como tratamento desta patologia,
e que consiste em várias modalidades. E uma delas é o exercício físico. E dentro dessa modalidade de exercício físico, em vários sítios já internacionalmente falando, o Nordic Walking está presente. Lá está precisamente porque quer seja a nível membro inferior, quer seja a nível membro superior, a sua prática, o facto de usarmos todo o corpo, a própria técnica, como foi falado, da mão, o movimento da mão, o contributo do tríceps, do bíceps, enfim, todo esse componente vai ajudar a que o linfedema também melhore ou que pelo menos não agrave. Portanto, é uma prática que pode ser feita, portanto, os doentes com linfedema podem aderir ao Nordic Walking, que não vão se sentir prejudicados. Entretanto, para precisamente chamando a atenção de que o linfedema para nós é uma área importante, é uma área que eu me dedico e onde o Nordic Walking realmente pode ter o seu papel. Este ano há o Dia Mundial do Linfedema, que se comemora a 6 de março, e este ano em Santa Maria, como já tem sido habitual nos últimos 3, este agora foi o 4º ano, nós temos sempre tentado não esquecer esta data e fazer sempre alguma coisa. E este ano, e porque achamos que o exercício tem que realmente vir mais ao de cima, resolvemos, e tive a colaboração então realmente da Manel, que já tem-nos acompanhado sempre, e através da Escola Superior de Desporto Rio Maior, com a colaboração da professora Fátima, fizemos uma caminhada à tarde, no dia 6 de março, de Nordic Walking, portanto, para demonstrar, para exibir, para mostrar realmente todo o potencial que esta modalidade tem. Eu acho que foi muito interessante e esperemos que haja mais, não só ali um bocadinho à tarde, mas se calhar com outra dimensão. Mas, portanto, o Nordic Walking tem aqui um impacto e uma possibilidade muito grande de atuarmos. Um apontamento final, e estou quase a acabar, porque realmente ser uma situação de atualidade. O Nordic Walking e o Covid-19, não é? Esta situação de pandemia que tem dado um bocadinho connosco todos em doidos. Isto é um apontamento, é uma imagem de uma senhora, que é a senhora que está aqui no meio, que teve realmente Covid-19, uma senhora inglesa, apanhou enquanto estava a esquiar em França, e entretanto ela teve que ficar internada, esteve internada cerca de 18 dias, mas 6 deles na unidade de cuidados intensivos é ventilada. Portanto é tal situação bastante complicada que nós temos da Covid-19 realmente levar à questão da pneumonia bastante grave, que há necessidade da ventilação. Todo este quadro em que estão ventilados os doentes, em que muitas vezes têm que estar na tal posição de barriga para baixo, portanto em posição de prono, a quantidade de dias que estão em cuidados intensivos e não só, a falta de mobilidade com que eles têm, os síndromes de imobilização que estão associados, a recuperação destes doentes é muito difícil. Nós em Santa Maria temos estado realmente a acompanhar nas diferentes etapas, portanto desde a unidade dos cuidados intensivos, desde quando vão para a enfermaria Covid, como depois para a enfermaria já não Covid, quando entretanto já negativaram, mas que ainda precisam de apoio médico, não estão em condições ainda de voltar para casa, realmente nós percebemos que estes doentes vêm com uma situação de debilidade muito marcada. O papel da reabilitação aqui realmente tem que ser bastante, é muito importante. O que aconteceu a esta senhora foi que realmente ela, quando teve alta, quando saiu, de facto ela estava muito debilitada, ela notava que do ponto de vista quer respiratório, quer muscular, quer para a sua autonomia, ela estava muito, muito incapaz em relação a tudo o que era antes, portanto a situação pré-mórbida não tinha nada a ver e a sua recuperação estava difícil. No entanto, o que é que aconteceu? Esta senhora era praticante Nordic Walking, ela uns meses antes tinha aprendido a modalidade, tinha os seus bastões e à medida que a pouco e pouco foi conseguindo fazer marcha durante alguns minutos, pensou por que não voltar a retomar a minha atividade de Nordic Walking e começou a fazer as caminhadas com os bastões. Portanto, a adaptar o Nordic Walking e notou uma diferença muito grande ao começar a fazer a sua caminhada desta forma, portanto, adaptando o Nordic Walking. Isto só demonstra que, de facto, com este género de atividade, mesmo em situações em que estamos ainda numa fase de recuperação, seja agora no Covid, seja noutro contexto qualquer de recuperação, estamos numa fase de deambular, de começarmos a fazer marcha, de ganharmos a nossa autonomia, mais uma vez se comprova que realmente esta prática, a modalidade do Nordic Walking, pelo uso global que permite de todo o corpo, o facto de termos os bastões que nos dão alguma descarga e portanto há uma atividade de baixo impacto, dão-nos segurança, dão estabilidade, é de apostar e nós médicos podermos prescrever, aconselhar a sua prática porque tem muitas vantagens e de facto a doente recuperou muito mais rápido porque já tinha esta experiência foi muito válida e de facto é uma praticante de Nordic Walking e aqui o Covid não levou a melhor, estamos a conseguir recuperar. Portanto, tentando terminar,
Nordic Walking tem a vantagem de ser uma caminhada, que nós dizemos a toda a gente caminho, 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 mas não é bem uma caminhada, é uma caminhada diferente, usa 2 bastões e vamos ter benefícios diferentes, portanto há uma vantagem. Essa vantagem é porque temos todo o corpo a trabalhar, temos uma atividade de baixo impacto, temos estabilidade, portanto isto permite segurança, confiança para o doente, confiança para médicos, confiança para profissionais fisiologistas do exercício, tudo isto para podermos dinamizar toda esta atividade. Porque ela tem benefícios para a saúde, portanto nós podemos combater o sedentarismo, incentivar os hábitos de vida saudável e, portanto, como vimos, é abrangente para todas as idades e, sobretudo nos nossos idosos, eu acho que é importante estimulá-los a fazer exercício e acho que podemos recomendar o Nordic Walking sem qualquer dúvida. E é válido, é útil em muitas patologias, eu referi algumas, mas em muitas situações pode-se generalizar a sua aplicabilidade. Portanto, está acessível a muita gente, várias faixas etárias, e acho que é de apostar. Eu gosto do Nordic Walking, da experiência que tenho tido a acompanhar algumas das doentes com a prática do Nordic Walking. Eu penso que sim, que é uma modalidade que, começando a fazer, as pessoas gostam, aderem e, portanto, há que ser mais divulgado e pode ser divulgado com confiança. Ok, muito obrigada. Já terminei. Penso que agora falará então a Manuela da sua experiência. Obrigado, doutora Fernanda, pela visão muito completa e científica e clínica do Nordic Walking. E agora então, doutora Manuela, passar-lhe a palavra. Olá, muito boa noite. Depois de terem ouvido falar da professora Fátima e a doutora Fernanda e estarmos aqui com o professor Rodrigo, já perceberam que eu estou muito bem acompanhada e, portanto, não vou dizer a não ser muito obrigado por também estarem aqui comigo. Também obrigada às pessoas que estão do outro lado a ouvir-nos. Eu iria falar-vos um pouco não da parte científica, como é evidente, não vos vou falar de certo sobre linfedema, porque isso a doutora Fernanda já falou, nem tão pouco sobre o lipedema, mas se calhar nem tão pouco das doenças órfãos, que ao fim e ao cabo são aqui algumas apontadas nos distúrbios linfovasculares, mas vou falar de pessoas que gostam de Nordic Walking e que de alguma forma praticam esta modalidade. E se calhar vou-vos falar mais concretamente de como é que eu cheguei aos bastões. Eu cheguei aos bastões justamente pelo que aqui já foi referido. Eu tenho linfedema primário e, portanto, é uma doença que não tem cura realmente, mas realmente tem um tratamento e também pode ter uma situações bastante graves, e foi isso que aconteceu comigo. Eu tive uma situação bastante grave e então eu tive que procurar uma solução, não em Portugal, mas fazendo alguns caminhos até ao sul da Alemanha, onde fiquei hospitalizada durante 4 semanas para tentar, ao fim e ao cabo, fazer um certo controle sobre a minha patologia. E tive o privilégio de estar realmente num espaço onde o princípio da interdisciplinaridade é muito grande e onde eu pude-me aperceber que, logo ao princípio, todos os doentes têm uma carga de exercício físico logo no começo da manhã até ao final da tarde, que é intercalado com todos os outros tratamentos que se vai fazendo. Digamos que o exercício físico é, sem dúvida nenhuma, uma resposta, e isto é o ginásio do hospital onde eu estive hospitalizada e onde todas as manhãs nós temos a noção de que podemos ver pessoas a praticar exercício físico não só neste espaço interior, mas sobretudo também lá fora, e lá fora com o Nordic Walking. Foi aqui que eu realmente tive a oportunidade de ter o primeiro contacto, mas depois nunca tinha ouvido falar de Nordic Walking, sinceramente não. Comecei logo de imediato a pesquisar como é que eu iria encontrar aqui uma resposta em Portugal. Lá fora é muito comum ver-se as pessoas a caminhar, não só num contexto hospitalar, mas a fazerem a sua vida normal, elas usam os bastões. Em Portugal isso não é normal, mas realmente, como a doutora Fernanda aqui já referiu e também a professora Fátima, esta é uma forma de caminhar muito normal lá fora, mas cá dentro não. Cá dentro, quando eu digo cá dentro, digo em Portugal. E, portanto, como é que eu vou agora encontrar aqui uma solução em Portugal? Pois é uma coisa difícil. Eu pesquisei e, na realidade, eu encontrei uma pessoa que gosta de Nordic Walking, que é a professora Fátima. E isto porquê? Porque eu vinha de tal maneira entusiasmada do meu internamento que eu fazia os percursos entre a minha casa e o meu local de trabalho de bastões. Então os meus colegas viam-me e diziam: doutor, eu acho que eu vi alguém na internet que faz isto. E esse alguém chama-se professora Fátima Ramalho, e a partir daí, com a ajuda da Escola Superior de Desporto de Rio Maior,
eu tenho tido o privilégio, desde logo de 2015, de ter algumas atividades de Nordic Walking, envolvendo já a associação da qual eu faço parte, que é a Associação Nacional de Doentes Linfáticos, e em 2015 começámos a nossa atividade. Começámos a nossa atividade num dia de muita chuva, mas que não tivemos qualquer hipótese de dizer que não, porque as pessoas que nos estavam a ajudar de uma forma voluntária, completamente voluntária, elas vinham de Rio Maior. Então, se eu estava em Lisboa, porque é que eu ia dizer que não a alguém que vinha de Rio Maior para estar comigo e para me incentivar na minha caminhada? Foi um tempo muito, muito bom, muito agradável, e logo em 2016 repetimos a modalidade e ficámos de tal maneira entusiasmados que começámos a pensar como é que nós vamos fazer isto. Seria interessante talvez avaliar as questões do linfedema e o impacto do Nordic Walking no linfedema. Então, também com voluntários como a doutora Fernanda Gabriel e também a doutora Sandra Miguel, que são fisiatras, que voluntariamente colaboraram connosco, e o fisioterapeuta Filipe Pereira, nós começámos a ver esta forma de estar. Isto não poderia ser feito se não tivéssemos realmente alguém como a Clínica das Conchas, que tem este gosto pela medicina do exercício, e depois a Escola Superior de Desporto de Rio Maior e os próprios estudos arteriovenosos linfáticos que estiveram connosco e estão sempre connosco. Portanto, foi uma avaliação que nós fizemos inicialmente. Depois, esta avaliação inicial foi alvo também de uma avaliação final para tentarmos medir. Ainda não foi muito conclusivo, porque era quase uma coisa muito, muito pioneira em Portugal, mas foi realmente um tempo bastante divertido, onde todos colaborámos, de todas as idades, de todas as patologias e também do linfedema primário e secundário. Portanto, mais tarde, convém aqui talvez dizer que as pessoas ligadas a esta da Escola Superior de Desporto Rio Maior traz para nós alguns alunos finalistas que têm que fazer o seu percurso académico, passado por alguma atividade, e aqui, por exemplo, temos aqui um dos alunos que apresentou um programa que era o Walk and Talk. Este programa não era mais do que termos, portanto, técnicos da área da saúde e não só, que falavam com os doentes, e depois, a partir daí, podíamos caminhar ao lado das pessoas, falando com elas, e eles tirando as suas dúvidas, as suas questões, e ao fim e ao cabo, sentindo como é que poderiam contornar a sua doença ou a sua maneira de estar na vida, dado que já vos disse que este grupo não é um grupo fechado, não é um grupo só de doentes. Neste momento já alargámos um bocadinho mais, já conseguimos fazer outra sementezinha, e já estamos em Leiria com a professora Joana Freitas. Já há pessoas em Leiria também a começarem esta modalidade, e também com esta hipótese da professora Joana Freitas, que também é da Escola Superior de Desporto Rio Maior. Mas não é só uma questão de desporto, o Nordic Walking também pode ser turismo e também pode ser lazer, e aqui temos outra hipótese que nós estamos no Algarve, numa altura em que fomos, ao fim e ao cabo, descobrir um pouco o Ludo em Faro, e foi uma maneira de estarmos também a caminhar de uma forma mais descontraída. Somos um grupo aberto, somos um grupo bem disposto, vamos às causas, como vos disse, não somos realmente só de uma determinada doença, e eu queria deixar-vos aqui alguns testemunhos que vos convido a ouvir, por favor. Participo já há alguns anos nas caminhadas de Nordic Walking, organizadas pela Associação de Doentes Linfáticos, em conjunto com a Clínica das Conchas, e aconselho todos a participarem, porque mexe com todo o nosso corpo e é fantástico. Aconselho todos. Sempre gostei muito de caminhar, sempre, mesmo no dia-a-dia, portanto, e outro tipo de atividades também, portanto, não só caminhar, mas outro tipo de atividades. Esta caminhada em particular é a primeira vez que eu estou a fazer caminhada nórdica, e é muito engraçado porque, além de aliar, portanto, a caminhada em si, eu dou por mim a pensar se estou a respirar bem, se estou a coordenar bem, coisas que normalmente com as quais não nos preocupamos no dia-a-dia, e de facto é muito engraçado poder aliar e ter um bocadinho essa consciência de que mexer o corpo e saber manusear o corpo também tem a sua ciência. Olá, sou a Emanuela, tenho 36 anos, tenho lipedema, sou de Leiria.
Já fiz uma sessão de Nordic Walking com os bastões, que foi muito interessante. Espero que a experiência se volte a repetir. Olha, começo por dizer que fiquei surpreendido com a eficácia do exercício. Eu julgava que era uma coisinha e não é uma coisinha, é uma coisa muito boa. Primeira coisa. Segunda coisa é que fui recebido com um mimo, com um carinho que de facto me obriga mesmo a vir. Como por exemplo hoje me atrasei, estava a fazer outras coisas que me estavam a prender a atenção, mas às tantas disse vou mesmo, não posso faltar. Portanto, adoro ver, é a única coisa que posso dizer. Portanto, ao fim e ao cabo, como se perceberam, portanto, isto é uma modalidade que é desafiante a nível físico e é tão descontraída a nível emocional, isto é uma constante, e como diz uma das nossas associadas, ela primeiro estranha-se, mas depois realmente entranha-se. E, portanto, desafiamos qualquer um de vós a estar connosco. O nosso ponto de encontro é a Clínica das Conchas e depois vamos pelo próprio Jardim das Conchas e pela Quinta das Conchas mais concretamente e dos Lilazes. E é sempre uma manhã divertida, não é uma manhã fechada só a doentes, portanto qualquer um de vós pode vir. Já percebemos que é uma modalidade que não tem uma faixa etária fechada, portanto podem trazer os miúdos se quiserem. Há bastões, enquanto houver bastões, e se não houver bastões, continuamos bem dispostos na mesma, o que é importante é o exercício físico. Portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho, e por estarem aí desse lado, e juntem-se a nós, se faz favor. Muito bem, obrigado a todas as comunicações, foram todas muito sequenciais, muito elucidativas, desde uma abordagem inicial do que era e quais os seus benefícios, depois uma visão muito orientada para população saudável e também população clínica, e terminámos, obviamente, também muito bem, com uma história, com um enredo muito feliz e com vários testemunhos realmente também muito enriquecedores e que apelaram efetivamente a que todos nós tivéssemos ainda mais vontade de praticar. Eu colocava antes de mais também à disposição e colocava à consideração colocarem alguma questão. Quem está a nos ouvir pode escrever no Question and Answers alguma questão que exista. Eu tenho aqui uma questão já de quem está-nos a assistir, que é qual o custo médio dos bastões, desde o mais barato ao mais caro, aproximadamente, qual o grau de investimento necessário? Eu não sei quem quererá responder. Manuela, doutora Manuela, quer nos ajudar acerca de... Eu acho que eu tenho uns bastões, por acaso tenho-os aqui, mas os bastões eu acho que primeiro é preciso perceber se gostam ou não gostam da modalidade, e também quando vão fazer a escolha de um bastão também têm que saber já de alguma forma qual é um bastão de Nordic Walking, porque infelizmente em Portugal às vezes nós encontramos bastões que se dizem de Nordic Walking e sabemos que eles não são de Nordic Walking. Portanto, o que eu aconselho primeiramente é as pessoas experimentarem, ver se realmente gostam de praticar a modalidade, e para isso, por favor, estamos aqui para caminhar convosco, e depois vai depender também daquilo que pretendem, não vai depender também se é um bastão em alumínio, se é um bastão com mais alguma especificidade técnica, e se calhar se vale ou não vale o investimento, tendo em conta as horas que pretendem fazer. Os meus realmente não foram comprados em Portugal, foram um bocadinho caros, mas acho que, portanto, cada um tem que escolher e tem que ter primeiro a noção. E desculpa ainda não estar a dizer expressamente qual é o preço, porque depois também vai depender muito de cada um de vós, mas primeiro experimentem e depois então, nós temos bastões, quando se vierem ter connosco nós temos bastões, não temos muitos bastões, mas temos os bastões suficientes para podermos partilhar e para poderem testar. Depois se gostarem, e eu estou certa que gostam, portanto a partir daí então façam a vossa opção,
que pode ir desde os bastões que sejam mais económicos e mais fáceis para as nossas bolsas, até bastões que realmente podem ir até aos 200 ou 300 euros, mas isso já é uma coisa muito especial quando nós já estamos super sumo da barbatana, como se costuma dizer, e conseguimos fazer muitas coisas. Em termos de informação de contacto, e uma vez que está lançado e muito bem lançado o convite, caso alguém se queira juntar a nós nestas caminhadas matutinas de sábado, existirá algum contacto que a pessoa possa... Podem contactar a Associação Nacional de Doentes Linfáticos. Eu não sei se repararam, mas durante os meus slides teve sempre a informação, info@andlinfa.pt, a Associação Nacional de Doentes Linfáticos, se googlarem, chegam facilmente lá. E depois, nós neste momento estivemos parados por causa das questões do Covid, mas estamos com o apoio da escola e sempre tendo em conta que são estudantes que estão depois connosco também. Nós temos um período que começa normalmente com o ano escolar e termina com o ano escolar. Este ano ainda não sabemos como é que, se vamos ou não terminar, esperemos bem que sim, com uma caminhada, mas vai depender um bocadinho das orientações da Direção-Geral de Saúde, mas, portanto, o ponto de encontro é sempre no Clube da Clínica das Conchas e depois partimos do Clube da Clínica das Conchas, portanto, e vamos, de quem temos o apoio e para o qual também podem telefonar, e depois vamos daí até lá, até à Quinta das Conchas, caminhar com a ajuda da professora Fátima Ramalho e da sua equipa. Sempre com orientação e supervisão e sempre com uma componente técnica. Sim, as nossas caminhadas não são feitas como nós gostamos, mas como nós gostamos sim, mas com a orientação técnica de quem sabe. E temos privilégios, sempre que temos, a doutora Fernanda também nos acompanha bastante, portanto, algumas questões, sim, tem-nos acompanhado bastante, portanto, temos algumas questões também às vezes a nível de, dói-me aqui, isto será de... Há sempre algum aconselhamento e nós também temos alguma equipa técnica da área da saúde que nos pode apoiar nas questões de linfoedemas e portanto, lipedema. Mas estamos sempre garantidos com a professora Fátima e com a sua equipa a partir do Clube da Clínica das Conchas. E depois é sempre de manhã, tipo 10 horas mais ou menos, e o nosso e-mail está à disposição, por favor contactem-nos. Sim, eu partilhei já no bate-papo, para quem pretender, quer o e-mail da Andlinfa, quer o e-mail da Clínica das Conchas, bastante apenas no assunto identificar o interesse e a vontade de participar no Nordic Walking. Eu tinha aqui duas questões, uma para a professora Fátima, outra para a doutora Fernanda. Eu se calhar começaria pela questão para a professora Fátima Ramalho. Eu sei que já começa a haver muita evidência científica, muitos artigos já a abordar o Nordic Walking, mas sei que também, e já se falou muito sumariamente de um ao outro, sei também que mesmo em Portugal tem havido já estudos de investigação associada à doença oncológica. Quero levantar um bocadinho a ponta do véu, professora Fátima. O que é que já foi feito, o que é que está a ser feito, o que é que está em curso neste âmbito? No âmbito do Nordic Walking, eu neste momento desconheço qualquer estudo já publicado. Nós de facto temos em curso um primeiro esboço, não sei se me estão a ouvir, Sim. Se houve aqui falha da net. Mas ouvimos. Mas portanto, há neste momento em curso um projeto que teve o apoio também da clínica, da doutora Fernanda Gabriel e da Manuela, da Andlinfa, que é o Laço Forte. É um programa que está no âmbito da dissertação de mestrado de 2 alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que estão a trabalhar com um grupo de mulheres sobreviventes de cancro de mama. O projeto chama-se Laço Forte. Teve o seu início em fevereiro deste ano e foi apanhado no meio da intervenção pelo Covid. Portanto, nós previmos 12 semanas de intervenção, elas já terminaram no dia 1 de maio. Nós mantivemos o contacto durante todo este tempo, portanto,
de facto a caminhada passou a ser uma caminhada feita à distância e com as condicionantes que o próprio Covid nos impôs a todos e sobretudo a uma população que poderia ter algum risco, mas conseguimos manter um grupo que pode ser neste momento o embrião de um estudo futuro mais amplo. Os resultados deste trabalho estão neste momento em fase de conclusão, portanto contamos ter alguns dados, pelo menos do estudo transversal temos já neste momento dados concretos. O Instituto Longitudinal estamos a validar o programa e como estes alunos de mestrado querem continuar para doutoramento, eu espero que esteja aqui o embrião de um futuro estudo em Portugal que inclui o Nordic Walking. O Nordic Walking associado a uma sessão de treino, portanto nós tínhamos previsto 2 sessões de Nordic Walking semanais, complementadas por uma sessão de treino postural e de resistência muscular em contexto indoor e portanto esse é de facto neste momento o nosso desafio, tentar trazer para esta população sobrevivente de cancro alguma informação sobre o efeito da técnica nesta população e portanto de facto o ano 2020 vai ficar nas nossas vidas como o ano em que tudo mudou, mas também isso foi um desafio interessante e foi muito bom chegarmos ao fim da intervenção, mesmo com o acompanhamento à distância, graças ao Zoom, graças a toda a tecnologia. Nós continuamos a acompanhar as senhoras, mesmo à distância, e embora não tenha sido aquilo que gostaríamos, acho que vamos ter alguns resultados e, portanto, espero em junho, julho, ter já outras coisas para apresentar. Mas é de facto, eu vou dar aqui os nomes dos 2 alunos de mestrado que foram responsáveis, o Alexandre Martins e o Tiago Costa, que montaram em conjunto comigo o programa, o desenvolveram e o aplicaram e de facto esperamos ser um bocadinho inovadores nessa área. Não, é ótimo perceber que já começa a ser realizada também estudos de investigação de âmbito nacional com elementos tão promissores. Reparei também na referência que a professora Fátima fez ao Zoom, elogiosa, com receio que nos mandasse abaixo e, portanto, foi fantástico, professora Fátima, sempre a pensar mais além. Temos ainda 2 questões, seria agora para a doutora Fernanda uma questão de quem nos está a ouvir, que é e divulgar esta modalidade em hospitais, de modo a que os doentes possam usufruir destes benefícios. Portanto, não sei se âmbito hospitalar já existe alguém de curso ou se poderia ser ou não uma boa ideia de avanço do Nordic Walking. Assim, eu penso que a nível hospitalar ainda é preciso entrar em curso muita coisa a nível da prática de exercício, pronto, no geral. O Nordic Walking, como eu disse, acho que é uma modalidade completa e que tem aqui muitas vantagens para várias patologias. Nós na área da reabilitação, que é a minha área, digamos assim, e que é transversal a tantas patologias, não é? Onde nós podemos intervir, eu penso que o Nordic Walking, como lá está, como uma arma, como uma ferramenta para fazermos exercício, começarmos a deambular, fazer marcha e não só, porque ele a ser tão completo, trabalha nos vários componentes, eu acho que vai ter futuro, sim. Não vai ser já rápido, mas acho que vai ter futuro. O que é que acontece? Eu tento às vezes dinamizar, incentivar realmente o exercício, não só no contexto terapêutico, onde eu lido no local, mas também depois fora, na comunidade. E aí tento muitas vezes incentivar as doentes e explicar-lhes para consultarem o site, saberem que existe aos sábados o nosso encontro onde podem fazer o Nordic Walking e até em algumas situações realmente tentarem adquirir, que algumas estão habituadas a fazer caminhadas de montanha e portanto até estão habituadas a usar os bastões, mas os tais bastões de caminhada em montanha, para poderem realmente adaptar, para poderem ter outro género de benefícios para a caminhada em cidade, portanto, em Lisboa,
Lisboa ou nos arredores, onde estejam, porque eu acho que realmente sim, pode ter muitas vantagens e a nível de contexto de reabilitação, em algumas situações naquela fase em que estamos a começar a sair para fora, em que o doente já não precisa de ter todo o seu trabalho local dentro de uma clínica, eu acho que a modalidade Nordic Walking tem todas as vantagens. Se vai haver aqui um acompanhamento mais direto dos serviços hospitalares como promotores do uso do Nordic Walking, eu acho que ainda vai ser difícil. Porque ainda está tão difícil em tanta coisa que não precisa ainda ter bastões, que eu acho que chegar ainda a este complemento vai demorar algum tempo. Mas lá está, os benefícios podem justificar, às vezes é uma questão de fazer alguns estudos e perceber-se que pode ter vantagem. Mas não tenho dúvida que o Nordic Walking pode ter aqui um potencial de crescimento muito grande, porque acho que é uma modalidade que é segura e que tem muitas vantagens. Eu tento divulgar, chamar a atenção aos meus doentes e convencê-los a tentar adquirir bastões, mas sobretudo, como a doutora Manuela tinha referido, não comprar porque acharam a ideia gira e vão comprar e vão começar a caminhar. Não, porque o Nordic Walking também é para ser feito, como a professora Fátima referiu, há uma técnica, apesar de não ser nada assim de tão transcendente, nós chegamos lá, mas às vezes as primeiras vezes pode, aquilo que para nós aquela dissociação normal de fazer os movimentos com os braços e acompanhar com os bastões, ao início é uma confusão, é difícil perceber e pode até ser prejudicial se não souberem utilizá-lo corretamente, mas com a ajuda das pessoas corretas e aprendendo, é fácil de aprender, depois sai natural, como o movimento de marcha é um movimento natural, desde pequeninos até idosos, é o que nós fazemos todos os dias desde que nos levantamos, portanto é fácil de entrar, mas tem que ser adquirido ao início, com apoio técnico para as coisas corram bem. Portanto, primeiro aprender, perceberem e depois sim, poderem avançar já com autonomia. Ótimo. Então eu iria passar então às duas questões finais. Uma primeira, também colocada pela Rita Pinto, investigadora também brilhante nacional de produto da FMH. Em relação à evidência científica e se calhar também em âmbito prático, é ou não é possível integrar as crianças no Nordic Walking? É possível. Doutora Manuela. Sim, é realmente, quer dizer, eu não tenho evidência científica propriamente dita, mas tenho a evidência científica do que vejo e tenho visto realmente as crianças bastante integradas. Não há, uma das coisas que eu convido às pessoas é que estão, como acabou de referir, pelo visto a professora Rita está aí e poderá também ser uma ferramenta, sempre que estão no campo do exercício ou no campo da clínico, é que façam a evidência científica, porque é importante, escrevam os vossos artigos sobre as matérias. Não há muita coisa sobre o Nordic Walking, mas já começa a haver bastantes coisas e as crianças sim, podem e devem começar logo de pequeninos. Aliás, há bastões para crianças, é uma prova de que isso é possível. Aliás, nos nossos slides também as crianças estavam lá. Portanto, desde os pequenininhos, não é? até às pessoas mais crescidas, à idade de ouro, todos eles são possíveis. E percebemos que esta componente social, de família, foi também valorizada e é extremamente importante. Professora Fátima, passar-lhe a palavra, não sei se depois quer relacionar também com a temática das caminhadas ao sábado, que eu sei que tão bem tem liderado, e dar-lhe também a oportunidade de complementar a resposta. Falta só o microfone. Sim, eu sei. Obrigada. Assim, nós temos de facto uma caminhada regular ao sábado e normalmente das 10 às 11, com início, como a Manuela já disse, na Clínica das Conchas e que decorre depois no Parque das Conchas. Neste momento as caminhadas estão interrompidas e, portanto, para quem está a ouvir-nos, isso não deve ser um motivo de tristeza. Nós acreditamos que vamos todos desconfinar progressivamente e que, portanto, poderemos voltar. De facto, temos neste momento as caminhadas interrompidas, mas não quer dizer que no mês de junho ou de julho elas não aconteçam. Normalmente há uma interrupção durante o mês de agosto e obviamente que este é um trabalho que eu assumi como uma obrigação e uma devoção minha. Não é obrigação no sentido mau do termo, é algo que eu assumi do qual eu me responsabilizo,
normalmente tenho ajudantes, mas esses ajudantes só me chegam a partir de janeiro. Ou seja, eles vão estar comigo, são meus estagiários do curso da licenciatura de Desporto, Condição Física e Saúde da Escola Superior de Desporto. São, em primeiro lugar, obrigados por mim, estão aqui alguns muito ilustres professores já desta casa, o Ruben Francisco fez parte de um dos primeiros grupos de estagiários, aliás ele iniciou o programa, a regularidade ao sábado foi começada com ele, e outros, o Hugo, o Helder, o Pedro, vários que passaram, o Afonso, que passaram e foram todos obrigados entre aspas, fazia parte do estágio deles, mas nos primeiros meses entre o início do ano letivo, portanto setembro, outubro e janeiro, quem assume essa responsabilidade sou eu, e obviamente que serão bem-vindos. Temos limitação de bastões, mas podem experimentar. E como a Fernanda e a Manuela já disseram, não vão correr comprar bastões. De facto, os bastões podem oscilar entre, sei lá, 80 euros e 100 e muitos, 200, depende do que queremos, mas primeiro é preciso experimentar e ver se gostamos. Crianças, sim, as crianças gostam sempre de tudo, o que for divertido, e isto é diferente, é divertido. Agora, há alguns problemas, se temos um bastão regulável, suficientemente ajustável à altura das pessoas. Nós tínhamos, no primeiro grupo que tivemos o nosso Tiago, que por acaso os meus bastões conseguiam descer até à altura do Tiago, mas os bastões da escola não davam. E portanto é preciso ter só em consideração a altura dos bastões. Portanto, neste momento as caminhadas estão interrompidas, mas sim, logo que possamos recomeçar, serão sempre bem-vindos. Muito obrigado. Tivemos, entretanto, aqui uma última questão e eu não gostaria de tentar dar resposta a todas elas e agradecer a presença. Doutora Fernanda, não quero mais reforçar e a questão que se segue é recomendável a caminhada nórdica para quem tem insuficiência venosa crónica? Insuficiência venosa, sim. A caminhada, lá está. Quem tem insuficiência venosa crónica, o que eu falei do exemplo que eu dei tem a ver com a parte de uma insuficiência arterial, mas na insuficiência venosa nós sabemos que a caminhada é bem-vinda. Nós recomendamos sempre que o doente faça marcha, porque enquanto está a caminhar, os músculos, sobretudo os músculos dos gêmeos, estão a servir como uma bomba para estimular, através da sua contração, que essa circulação que vem de baixo para cima pela parte venosa seja estimulada. Como nós vimos, quando estamos a usar os bastões, todo o nosso corpo também está a trabalhar e, portanto, além de estarmos a solicitar mais a parte superior, tronco, etc., os membros inferiores continuam a ser bastante utilizados, continuamos a caminhar e, portanto, o Nordic Walking sim está presente e é recomendável mesmo para quem tem insuficiência venosa. Ter atenção também se essa pessoa, consoante o seu grau de insuficiência, possa ter necessidade de utilizar ou não umas meias de contenção elástica, mas, portanto, a atividade Nordic Walking sim, pode ser prescrita, aconselhada para estas pessoas, sim. Ótimo. Creio que demos resposta a todas as questões que foram lançadas. Resta-me então voltar a agradecer uma vez mais. Acho que todas as comunicações foram muito elucidativas. Agradeço também a participação e a presença até ao final de todos. Permitam-me também partilhar de que estas comunicações vão ficar disponíveis, caso queiram avisar amigos, colegas que não tenham tido possibilidade de estar agora presente em direto. A comunicação vai estar em diferido no canal de YouTube da Clínica das Conchas. Portanto, poderão ver e rever as vezes que entenderem e partilhar com todos os amigos. Partilhem também a mensagem do convite para as caminhadas nórdicas. Serão muito bem-vindos. Será certamente um momento de boa disposição, mas também de atividade física que é tão imprescindível, seja no momento de pandemia, pré e pós, sobretudo. Portanto, muito obrigado a todos. Resto de noite feliz, saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.